Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Flamengo e Botafogo neste domingo, jogaço, promessa de jogaço. Clássico no Maracanã, às 18h30, temos aqui um corte do Equipe F da ESPN Brasil falando desse jogaço. Cara, e no mesmo horário tem Bragantino e Palmeiras, hein? Será que o Palmeiras vai tropeçar? Poderia dar um empatezinho, né? O Bragantino tá a 5, Mengão, 17 pontos também. Então, se o Flamengo vencer e o Palmeiras empatar ou perder, o Flamengo assume a liderança. Maravilha, né? Os saldos de gols do Mengão no Brasileiro tá lá em cima, cara. É muito saldo de gols. Então, vamos acompanhar aqui agora este corte. Deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Deu um controle de carga, tão bonito falar isso. O controle de carga no Pedro foi dado agora mudou o nome, na né? Libertadores. Agora é o controle de carga. Aí eu pergunto, teremos novamente o controle de carga contra o Botafogo? É brasileiro agora, hein? Vamos ouvir o Felipe Luiz sobre esse confronto aí do final de semana. Controle de carga. Bonito, né? Vai ser um grande jogo, um jogo duríssimo, dificilíssimo. Eles têm um dia mais de descanso, né? Mas que não serve como desculpa. Agora nós temos que ligar a maquinária o mais rápido possível da recuperação, que esses jogadores possam se recuperar e possam chegar bem nesse jogo de domingo, né? Claro que os jogadores mais jovens se recuperam mais rápido, os jogadores com mais idade, com mais de 30 já vão ter uma certa dificuldade, mas tenho certeza que nós vamos chegar bem no jogo. Essa é uma preocupação. Eu também acho que é que eu penso diferente, né? Se os dois fazem o clássico no final de semana, os dois deveriam jogar no mesmo dia, mas é impossível porque os dois jogaram no Rio de Janeiro. E vamos olhar para frente, os dois têm Copa do Brasil no meio de semana, né? Tudo bem que a situação do Flamengo está resolvida, do Botafogo também está bem encaminhada, né? Copa do Brasil, né? Foram tantos jogos, o Botafogo está mega encaminhado, o Botafogo goleou. Então, assim, está bem encaminhada a situação, né? Então, eu acho que dá para jogar a Vera no Brasileiro e dar uma poupada no meio de semana na Copa do Brasil. O time jogou ontem, quinta. Tá. Hoje o pessoal faz aquele treino o regenerativo, né, José? Sim. Para recuperar. Massagem e tal, faz uma piscina e tal, aquele negócio todo, aquela banheira de gelo, que é legal. Isso é espetacular, né? Uma invenção russa. Entra nela para você ver como é gostoso. Eu fiz isso no Figueirense. Você entrou? Com o Dr. Paruker, o médico do Figueirense naquela época, nós já fazíamos essa imersão no gelo. É uma ideia que eu de uma leitura que eu levei para um professor da Universidade de Santa Catarina e que o Dr. Paruker, que era professor, nosso médico professor da universidade, adotou depois dos treinos. Na primeira vez que a gente botou gelo na banheira, eram 2 banheiras com gelo. Sabe quantos jogadores entraram? Nenhum. 3. 3. Os 3 que entraram na banheira, no outro jogo, cadê o gelo? Por que vocês não botaram o gelo hoje aqui? Aí botamos o gelo de novo. Aí entraram uns 10, 12. No terceiro jogo, todos entraram. Porque a banheira de gelo, ela recupera a microlesão. Para ter uma lesão, para ter uma lesão complexa, você tem que ter a microlesão, é a pequena lesão. Para ela não se alastrar, o gelo, ele contrai e você contrai a microlesão. Vasoconstrição. Entendeu? Por isso que os atletas russos eram colocados em tinas de gelo, só o pescoço para fora. Ele entrava inteirinho na tina de gelo. Que beleza. Para fazer a recuperação pós-treinamento. Que beleza. Era só ficar de cueca e sair. Então a gente pode dizer hoje em dia que assim, Luxemburgo trouxe a caixa de areia e você trouxe a banheira de gelo. Não, eu não trouxe nada. Eu não trouxe nada, isso já existia. Os russos já faziam isso. Joguei na Rússia, já faziam isso. Aqui no Brasil já tinha isso, banheira de gelo. Isso já tinha. Importou ideia. Não, a gente colocou em discussão no Figueirense para poder recuperar os jogadores. Porque tinha também esse jogo um cima do outro, quarta e domingo. Contar uma história. Você entrou nisso aí, José? Eu entrei algumas vezes, mas às vezes joguei no gelo, né? Fui jogar na Áustria. Sturm Graz, inclusive, se vocês quiserem aí, tem aí. Sturm Graz. Em Graz. O Sturm Graz, né? Não fiz o gol. Dei uma assistência para um rapaz chamado Roberto Baggio.
Só isso, né? Jogava lá. Joguei com... Mas foi esse que você foi jogar de centroavante? Não, foi no outro. Meu time era tão ruim que eu fui jogar de centroavante. Resultado, o time caiu. Lógico, evidente. Eu confiava nos caras. Parabéns a quem te deu essa liberdade para jogar de centroavante. Tem jeito, mas vamos voltar ao jogar, a experiência de jogar no gelo. Algumas experiências. A minha primeira experiência foi em Rostock, na Alemanha. Estava tão frio que o pé congelou e eu não senti o pé. E eu jogava com chuteira de trava, então eu pisava para ver se eu sentia o pé. Não sentia. Acabou o jogo, eu senti meu pé, parece que explodiu o pé. Aí quando eu olhei assim, o pé estava todo riscado de chuteira. Aí que eu lembrei que antes do jogo eu pisei, porque eu não sentia. Sim. Depois fui jogar nesse jogo contra o Sturm Graz pela Champions League. Começo de jogo, uma torção, sofro uma entrada, torço o tornozelo. Aquela agulhada assim, mas aquela falei, putz, vou sair do jogo. Continuei jogando, nem senti. O efeito veio depois. Eu só fui sentindo o pé inchar, assim, sabe? Que você sente por causa da atadura. Joguei e tal. Entrei no intervalo, parecia um gelo. Aí derreteu, assim, começou a latejar de novo. Falei, não posso sair, né? Porque a brecha aqui nesse time não volta mais. Voltei pro jogo, saí pro vestiário, assim, congelou o pé de novo. Não sentia mais. Joguei, saí faltando 5 minutos do jogo. Quando eu entro no vestiário e tiro a chuteira, a atadura, o pé já estava inchado e preto, todinho preto. Mas você não sente. Tamanho é o frio. Então, assim, é bem... Mas essa questão chama crioterapia, né? Crioterapia. Agora, importante. O Pascoalzito, para não esfriar o Flamengo e Botafogo, vamos lá. O senhor estava falando de preparação para o jogo. Preparação para o jogo, de ter titulares contra titulares, de poupar ou não. E aí? Tudo tem que ser pensado no jogo seguinte. Porque hoje o futebol é pensado no jogo que você vai jogar, mas com a vertente do jogo seguinte. Isso. Quem eu posso tirar? Se é um clássico, com esse como o Botafogo, não dá para tirar ninguém. O Botafogo não podia tirar ninguém. Campeonato Brasileiro que, já falamos aqui, o Flamengo está de olho. O Flamengo tem como prioridade de ganhar. Exatamente. O Botafogo não poderia tirar ninguém do jogo contra do meio de semana. Perfeito. Da Libertadores. Era final. E vai ter outra final agora, Botafogo. Já teve uma final. O Flamengo não poderia tirar ninguém porque precisava da vitória. Perfeito. Para poder ainda brigar, ter a chance de ser o primeiro e lutando por essa possibilidade. Então, no jogo contra o Botafogo, fica a questão. Quem é que vai poupar alguém? Ninguém. Né? Você está brincando, né? Então, isso é agora. Eu tô com medo, né? Copa do Brasil no meio da outra semana. Exato, com os dois resultados resolvidos. Não vai poupar ninguém. Acabou. Poupa, joga com o Sub-17. O Zé acabou de dizer como é o negócio do Pedro. O Pedro jogou um, pulou dois. Isso. E voltou a jogar agora. Então, essa é uma questão de que nesse gerenciamento de minutos dos jogadores, precisa ver o que cada um vai fazer. Né? Por exemplo, eu estou imaginando que o Pedro não vai jogar os 90 minutos contra o Botafogo. O que o Felipe falou, se ele começa ou não. Então, é isso. Porque ele não vai jogar o jogo inteiro. De acordo com o que o Felipe falou aí, ele não vai jogar o jogo inteiro agora, nem depois. Ainda vai demorar um pouco isso, pelo visto. Então, não é agora. A questão é essa. E o Botafogo tem um jogo mais forte pelos lados. Por exemplo, no último jogo, né, jogando com o Arthur na direita, o Vitinho apoiando, o Marlon Freitas caído bastante para aquele lado. Do outro lado, o Cuiabano tem força, mas muito mais do outro lado. Precisa de uma proteção muito bem feita do lado esquerdo. O Cuiabano com o Alex pelo lado esquerdo, fazendo uma dupla muito interessante, né? É uma descoberta do treinador também, né? Do Paiva, né? Que botou os dois para jogar ali. O Botafogo está com um estilo de jogo muito interessante, porque o Savarino, que é o chamado homem para fazer a ligação do meio campo com o ataque, está fazendo uma outra função e os volantes estão armando o time do Botafogo. Né? O Marlon tem sido o grande passador, né? O grande pifador do time do Botafogo. Contra o Internacional, se me falha a memória, ele botou 3 vezes os caras na cara do gol. E saíram 3 gols com passes do Marlon, se não me falha a memória. Pascoal, desculpa, só para completar. Contra o Cruzeiro, o Pedro começou jogando e saiu aos 67. Contra o Central Córdoba, começou jogando, saiu no intervalo. Contra o Bahia não jogou, né? Entrou aos 81 e ontem entrou no segundo tempo também. Então quer dizer, o Pedro já está com esse controle de minutos. Eu acho que chegou a hora de jogar também, de ser o titular, também de jogar um pouquinho, de ser o titular, ver até onde ele vai. Sim. Mas é no clássico contra o Botafogo? É o que se apresenta, né? É isso. Porque a gente tem que entender.
O Flamengo tem o quê? Mais 5 jogos para o Mundial de Clubes e o Botafogo também? Acho que é isso. No brasileiro. Acho que é isso. Posso No dar uma todo, olhada na entre tabela. Libertadores Veremos e... a tabela. São 6 jogos do Brasileiro e um da Libertadores e um da Copa do Brasil. Então tem No 8 total. jogos ainda. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogos ainda para 6 jogar. jogos. Tem mais 6 jogos, os São dois? 4 do Brasileiro, um da Copa do Brasil e um da Libertadores. Gente, pouquíssimos jogos, né? Para você conseguir arrumar o seu time para uma situação como essa. O Botafogo começa a encaminhar uma situação e o Flamengo ainda... O padrão do Flamengo ele foi revivido ontem. Então, é esse padrão que precisa ser dado para chegar no Mundial de Clubes. Porque eu acho que os brasileiros não vão passear no Mundial de Clubes. Por sinal, os dois estarão no Mundial de Clubes, né? Então, os dois. Eu não sei, eu não acho que eles irão passear. Eu acho que eles vão com algumas intenções. Em relação ao Botafogo, né? O Botafogo que fez uma partida dificílima contra os Estudiantes, fez 2-0. No segundo tempo não conseguiu manter essa intensidade. Mas o Paiva encontrou um posicionamento bem interessante para o Arthur, hein? Sim, o Arthur tá brilhando. O Arthur jogou nesse de meia jogo. ponta, né? Eu tinha jogado bem contra o Inter. Ele tá livre, ele tá solto. Tá bem. Ele tá solto, ele tá rodando o tempo todo. A equipe do Estudiantes conseguia marcar os lados do campo da equipe do Botafogo. O Arthur vinha, pegava essa bola, armava as jogadas. Depois, no segundo tempo, quando o Botafogo toma um empate, aí o Botafogo fica meio assustado e aí joga na velocidade do contra-ataque. O Arthur foi de novo esse desafogo, vamos dizer assim. O Savarino volta para esse jogo. E o golaço que ele fez, o gol que ele fez contra o Estudiantes, até falei na transmissão. A dificuldade técnica para fazer aquele gol e da forma como saiu, até brinquei. Falei assim, olha, posso até exagerar, mas é um gol de Puskás, porque você vê a bola, ele não olha para a bola. A bola está vindo de costas, lembra muito o gol do Júnior, o jogo do Júnior no Brasil, no Brasileiro, acho que de 92, Flamengo e Botafogo, que a bola vem assim, ele domina aqui assim e faz o gol. A mesma coisa, a bola veio aqui, no controle ele já tirou 2 jogadores e já fez um belíssimo gol. Vou falar uma coisa pra vocês, eu sofro de ansiedade. Quando os caras colocam essa tarde ainda hoje, eu quero agora, é já. Galera, vamos olhar aqui agora os jogos da 9ª rodada do Brasileirão e ver aqui como que será, né, cara? Clássico contra o Botafogo, pedreira. E o Palmeiras, hein? Vai pegar molezinha? Vamos ver. E o Bragantino? Sobre isso que a gente vai falar aqui, ó. Porque, olha só, Flamengo e Botafogo, Bragantino e Palmeiras jogam nessa rodada. Que legal, né, cara? Veja bem, cara, só jogaço, né? Vamos lá então, ó. Neste sábado, Ceará e Sport, clássico, hein? Ceará e Sport, às 16 horas deste sábado. Vasco e Fortaleza, às 18h30. São Paulo e Grêmio, às 21 horas. Daí no domingo tem Corinthians e Santos, clássico também, né? Local. Bahia e Vitória, Bavi, clássico também. Juventude e Fluminense. Flamengo e Botafogo, clássico também, né? Bragantino e Palmeiras, 18h30, tá? Esses jogos aqui, ó. Flamengo e Botafogo, Bragantino e Palmeiras. Nossa, mais um clássico, nem tinha visto. Cruzeiro e Atlético Mineiro também, às 20h30, tá? Esse jogo aqui. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Internacional e Mirassol, no mesmo horário, às 20h30. São bons jogos, hein, cara? Ó, Bragantino e Palmeiras, bom jogo. Cruzeiro e Atlético Mineiro, bom jogo. Flamengo e Botafogo, bom jogo. Bavi, bom jogo também, né? Sempre dá bom jogo. E deixa eu ver aqui, só esses jogos aqui que são os mais atrativos, né? E a classificação tá com Palmeiras com 19, Flamengo e Bragantino 17, Cruzeiro 16, Fluminense 13, Ceará, Atlético Mineiro e Bahia 12, Botafogo 11, Corinthians e Fortaleza junto com Mirassol 10, Internacional, Vitória, Grêmio e São Paulo 9, Vasco, Juventude 7, Santos 5 e Sport 2. Beleza, galera? É isso. Muito obrigado a todos vocês. Deixa aquele like para ajudar, para fortalecer. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu, fui!